E você trabalhou por 16 anos no GSI, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, e saiu na época do governo Dilma. Você acabou de escrever um livro, lançado na semana passada, sobre a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Vou pedir até para a Paty colocar imagem aí. Tá muito bonita essa capa, né? É aquele vidro quebrado com as pessoas ali na rampa. Eu queria que você contasse para a gente como foi essa sua experiência no GSI, o que mudou dessa instituição ao longo dos anos e por que você saiu do GSI? Olha, quando eu cheguei ao GSI, o GSI foi criado pelo general Alberto Cardoso, a pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso. E logo em seguida, eu era professor da Escola de Guerra Naval, professor de estratégia da Escola de Guerra Naval, e fui chamado para compor uma parte do GSI. O GSI funcionava como um camembert, como uma pizza cortada em fatias. Cada fatia se ocupava de uma possibilidade de crise. Então, crise hídrica, crise dos transportes rodoviários, crise climática, pandemias, crime transfronteiriço, desmatamento na Amazônia. Eu, por exemplo, participava do setor Amazônia, ao lado da professora Berta Becker, a maior especialista que já existiu no mundo sobre cobertura vegetal na Amazônia, né? Havia pouquíssimos militares que tratavam das áreas militares e publicávamos pequenas brochuras sobre cada um desses setores. O GSI chamava nesse momento, eu não vou cometer nenhuma indiscrição, pessoas como, por exemplo, o professor Domício Proença, o professor Paulo Vicentini, Domício Proença da COP do Rio de Janeiro, Paulo Vicentini da URGS em Porto Alegre, a professora Berta Becker da UFRJ, eu mesmo. Quer dizer, eram especialistas para prever crise. Isso foi indo. Quando houve o fenômeno da espionagem americana contra a Petrobras e contra a presidenta Dilma, ela entendeu que o GSI não cobria com a sua função e dissolveu o GSI. O GSI foi recriado após o golpe de Temer, principalmente pela ação do general Sérgio Edgói, que se tornou a grande figura, a grande eminência durante todo o governo Temer. A partir daí começou uma militarização do GSI, que assumiu um caráter totalmente distinto sob a chefia do general Augusto Heleno no governo Bolsonaro. Com Augusto Heleno, o GSI foi transformado num partido político bolsonarista e um órgão de espionagem da cidadania. Hoje, possivelmente, ilegalmente, o GSI espiona cerca de 11 mil cidadãos brasileiros. Toda a preocupação de prevenção de crise, a gente vê com a questão da pandemia da Covid, foi largada e se tornou apenas um sustentáculo de um grupo político de caráter extremista. Entendi. Eu queria... você falou do Paulo Vicentini, né? O professor Paulo Vicentini esteve recentemente aqui no almoço do My News falando sobre a guerra da Ucrânia, as declarações do presidente, e ele é autor de um livro da coleção My News Explica, justamente falando sobre a guerra da Ucrânia. Agora, ele era uma pessoa do GSI sobre política internacional. Ele era uma das pessoas mais ouvidas no GSI. Você nota a transformação que o golpe e o bolsonarismo impôs às instituições da República para um terrível prejuízo da República. Realmente. Agora, nós temos um vídeo aqui do senador Randolfo Rodrigues, que é do lado do governo, mas que agora também já está apoiando essa CPI. Eu queria pedir para a Paty mostrar para a gente assistir. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá.
estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente, queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, tiveram 3 vítimas desse país: a República, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia prendemos mais de 1.000. E é por isso que nós temos sequenciadamente feito as operações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação, em todos os cantos que ela esteja. E aí, professor, como é que você vê, o que a gente pode esperar dessa CPMI? Olha só, isso está ficando um assunto complicado, porque, na verdade, o governo sempre disse que não queria a CPI por causa de paralisar as atividades do governo, né? O governo viraria o governo do golpe, né? E o golpe iria ocupar todo o noticiário, toda a energia do governo. Mas agora a gente sabe que pelo menos existem 160 horas de vídeo que nunca foram revelados e que o próprio GSI disse que não existiam, né? O que mais existe que a gente não sabe? Eu acho que agora o governo, e o senador tem toda a razão, o governo deve aceitar a CPI de forma a estabelecer a mais completa transparência possível. Não pode haver sombra de dúvida sobre o 8 de janeiro, né? E, principalmente, não devemos temer as consequências disso. É preciso que essa CPI abra, senão não vai valer nada, abra, né, os arquivos do GSI, os arquivos da ABIN e os arquivos do Centro de Informações do Exército, o CIE, desde 2016. Não é uma CPI sobre 8 de janeiro. Veja bem uma coisa, Bolsonaro tentou um golpe de Estado no dia 7 de setembro de 2021. Temer é que consertou. Ele tentou um golpe de Estado no dia 30 de outubro, no segundo turno, tentando uma intervenção no Superior Tribunal Eleitoral e anulando as eleições. Um golpe no dia 12 de dezembro, quando carros, ônibus foram incendiados, se tentou invadir a Polícia Federal. E ele tentou um golpe no dia 8 de janeiro. Né? Quer dizer, na verdade, isso é um crescendo, não é o dia 8 de janeiro, é o conjunto golpista de ações do bolsonarismo. E isso tem que começar em 2016. Se o governo quer fazer agora a CPI, ele deve fazer a CPI das atividades antidemocráticas e não a CPI do 8 de janeiro. Tá certíssimo. Professor Francisco, tem uma informação que você falou para mim aqui que não dá para deixar passar assim. Você falou, eu falei com o presidente Lula. Aí eu queria saber como é que é. Toca o telefone na sua casa, ó, companheiro, é o Lula ligando? Como é que foi essa conversa, Francisco? Não, eu converso e tive conversas com eles, intermediada por um grande amigo. Eu comecei minha vida e tenho livros publicados sobre a questão agrária no Brasil. Meu amigo João Pedro Stedley, é o João Pedro que intermedia essas conversas. Ah, entendi. Seria muito bacana a pessoa tocar o telefone. Oi, o Lula tá te chamando aqui, Francisco.